Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, gente, até que enfim a Margarida apareceu por aqui, né? E hoje eu vou trazer para vocês o relato do meu parto, né, gente? Como eu tinha prometido lá no meu Instagram. Vou contar para vocês tudo o que aconteceu, porque a partir do momento que o bebê nasceu eu sumi, né, gente? Simplesmente eu evaporei. E aí eu vou vir aqui explicar tudo certinho para vocês o que aconteceu. Eu estava bem durante minha gravidez, eu estava bem ativa lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar passando aí na tela para você. Vai lá me seguir lá, porque lá eu sou mais ativa, né, do que aqui no YouTube. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui no YouTube porque lá no Instagram não ia ter como eu contar tudo em detalhes pra vocês. É 1h30 só de vídeo lá, então não ia conseguir relatar tudo certinho pra vocês. E eu não queria dividir, sabe? Fazer vários vídeos assim contando, que eu acho que fica muito cansativo. Então eu resolvi fazer tudo num vídeo só e aí já acaba tudo de uma vez, né, gente? Então, sem mais delongas, vou começar contando pra vocês. Só que eu vou ter que voltar desde lá da gravidez pra vocês poderem entender o rolê inteiro que foi até o meu pós-parto. Então vamos lá. Vou começar contando pra vocês de quando eu descobri, né, minha gravidez. Estava trabalhando e comecei a me sentir muito mal no serviço, ao ponto assim de todos os dias, assim que eu saía do serviço, ao invés de eu ir para casa, eu ia direto pro PS, porque todos os dias eu estava passando muito mal. E como eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro, a UPA, quando a gente passa na UPA, eles não passam exame pra gente fazer, né? Ou é a injeção ou soro na veia. E aí todos os dias eu estava tomando soro na veia, porque todos os dias eu estava passando muito mal. E foi assim durante uns 20 dias seguidos. Aí eu conversei com meu marido e resolvi sair do serviço, porque na minha cabeça eu achava que eu estava com algum problema de saúde. Então eu conversei com ele e falei pra ele, vou sair do serviço para poder cuidar da minha saúde, né? E aí, beleza. Saí do serviço, né, gente? E consegui marcar uma consulta pra mim. Só que isso, gente, era no meio pro final de novembro, assim. E eu só consegui agendar consulta pra eu passar com o médico só pra janeiro. Então eu fiquei em casa durante uma semana, aí coloquei as coisas da casa em ordem, tudo certinho. Só que como era final de ano, aqui na cidade onde eu moro, tem assim, no centro da cidade, tem bastante comércio, sabe, gente? Tem comércio de tudo, de roupa, sapato, ótica, comida, enfim, várias coisas. E aí no final do ano eles sempre contratam bastante pessoas pra ficar fazendo vaga temporária. Aí eu falei, quer saber? Como eu só vou passar no médico em janeiro, não vou ficar em casa, né? Vou arrumar meu currículo, atualizar, né? E vou atrás de algum serviço temporário para mim trabalhar pelo menos nesse mês de dezembro. E fui e consegui um serviço numa loja de lingeries que tem aqui na minha cidade. Fiquei super feliz, porque no mesmo dia que eu saí para entregar o currículo, eu já voltei empregada para começar no outro dia. Aí, beleza. Fui trabalhar na loja e aquele cansaço assim absurdo, sabe, gente? Era época de verão, né? Dezembro era época de calor. Então, sempre passando muito mal, pressão caindo. E fiquei doente, tava com a minha imunidade super baixa. Mas enfim, continuei trabalhando porque como era só temporário, né? Tudo bem. E aí lá nesse serviço, conversando com as meninas, né? Papo de mulheres ali, aí comentei com elas, nossa meninas, esse mês a minha menstruação tá demorando pra vir, tô com muita dor nas costas, o meu seio também tá bem
inchada e tal. E as meninas, nossa, Gi, nem me fala, eu também tô na mesma e tal. Beleza. Quando foi no outro dia, chegou uma cliente na loja com um bebezinho, um menininho de mais ou menos um ano e pouquinho assim. E ele era muito bonitinho, gente. E aí quando ele chegou na loja, as meninas todas foram em cima dele, ai que bonitinho e tal, pra poder ficar com ele, pra mãe dele conseguir escolher, né, as peças assim com mais tranquilidade e tal. E ele não deu confiança pra ninguém, gente, na loja. E eu tava lá no fundo, no caixa, terminando de atender uma cliente. Aí eu peguei e saí com a cliente, acompanhei ela até a porta e voltei. Quando eu voltei, as meninas, olha, Gi, que bonitinho o neném e tal. Pá. Aí eu peguei e fui lá brincar com ele. A hora que eu fui, que eu cheguei perto dele, ele deu um baita de um sorrisão pra mim. E veio comigo super de boa. Aí eu peguei ele, levei ele lá no caixa da loja, porque lá tinha um frigobarzinho assim, sabe? Que ficava com água, garrafinha, aquelas garrafinhas pequenininhas de Coca-Cola pros clientes, enfim. Aí perguntei pra mãe dele se eu poderia dar uma coca pra ele. Ela autorizou, eu peguei ele, levei ele lá, dei a coquinha pra ele, fiquei conversando com ele, brincando. E ela conseguiu fazer a compra dela tranquila, assim, né? E aí quando ela saiu da loja, as meninas da loja, né, que trabalhavam comigo, todas vieram. Ih, Gi, me zoando, né? Não sei não, hein? Acho que tem um bebê aí, que não sei o quê, porque o menino não quis saber de ninguém, e com você ele foi super de boa e tal. E aí eu fiquei com aquela neura na cabeça, né, gente? Já fiquei com aquele negócio na cabeça e falando para as meninas: que tem o quê? Sai pra lá, não tem nada aqui não, eu quero filho agora e tal. Fui pra casa e uma canseira, gente, tudo que eu fazia eu ficava fadigada, cansada. E aí acordei de manhã me sentindo meio estranha e chamei meu marido pra olhar o meu seio, porque o meu seio tava muito estranho, muito diferente. Na hora que ele viu, ele falou: ah, amor do céu, você tá grávida. Aí eu: não tô não, que eu não sei o que. E ele: você tá grávida, olha o seu seio do jeito que tá igual quando você dava mamar pro Miguel, né? Porque quem não sabe, eu já tenho um filho, né? O Miguel de 13 anos. E aí eu super negando aquilo: não, que tô o quê? Não tô nada, não tô nada. E ele: você tá, você tá. Aí eu falei: então tá bom, vai lá na farmácia e compra um teste pra mim, pra eu fazer por desencargo de consciência, né? E falei pra ele: pode comprar do mais barato ainda, porque eu tenho certeza que eu não tô. Ele foi na farmácia, comprou o teste, chegou com o teste. Gente, a hora que eu fiz o teste, que eu coloquei em cima da pia do banheiro, assim, foi instantâneo. Subiu a primeira linha, logo na sequência já subiu a segunda. Gente, eu fiquei assim totalmente sem reação, sem, sabe, fiquei assim, sem saber o que fazer, porque realmente eu não estava esperando, porque eu tava cheia de planos para esse ano e tal, e aí, tipo assim, um filho não tava nos meus planos, né, gente? Mas aí fui no postinho, fiz outro exame lá no postinho pra enfermeira confirmar mesmo que eu estava grávida. E aí comecei a fazer o meu pré-natal. E a minha ficha que eu estava realmente grávida só caiu quando eu fiz a minha primeira ultrassom. Que daí eu vi, né, aquela coisinha ali na ultrassom, já tinha batimentos cardíacos. Aí, tipo assim, a ficha caiu que realmente eu iria ter outro filho. E aí, beleza, passou a gestação, primeiro trimestre, foi super tranquilo, é, tirando a fase dos enjoos e tal, né, gente? Que começo de gravidez é o ó, Deus me livre. Aí chegou o segundo trimestre, fui fazer os exames de segundo trimestre, tive uma alteração nos exames, e aí a UBS, aqui onde eu fazia o meu pré-natal, me encaminhou para um hospital especializado que tem aqui na minha cidade, que é o Hospital das Mulheres, que lá as mulheres tratam, né, vários problemas, várias coisas, e lá também tem um pré-natal, assim, especial, digamos assim, para mulheres que têm algum tipo de problema durante a gestação, que tem pressão alta, diabetes, para ter um acompanhamento assim mais de perto, né, gente? E aí eu comecei a fazer o meu pré-natal lá. Graças a Deus não tive mais nenhuma alteração. A gestação foi super tranquila.
E aí chegamos aos 9 meses de gravidez. Aí comecei a conversar com a médica, né, sobre vias de parto e tal. Eu preferia ter o parto normal, sendo que o meu primeiro parto do Miguel foi parto normal e induzido, né? O meu corpo não entrou em trabalho de parto. Para ele nascer, tive que ter a indução e tal. E aí, devido a esse problema que eu havia tido, né, durante o meu segundo trimestre de gestação, mesmo não acusando mais nada no terceiro trimestre, nem nada, eu ter levado a gestação tranquila, a médica me orientou que no meu caso era mais viável fazer o parto cesárea. Só que eu tava morrendo de medo, gente, do parto cesárea. Porque é uma cirurgia, né, gente? E tipo assim, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia na minha vida, de nada, sabe? Então, assim, eu tinha muito medo. Aí o que que eu fiz? Orei, né? Falei com Deus, falei pra Deus que fosse feita a vontade dele, não a minha. Que ele preparasse tudo, porque o que vem de Deus, né, gente, conforta o coração da gente, não deixa a gente confuso. E aí pedi a opinião de outros médicos, né? Contei o que tinha acontecido e tal. Pedi a opinião de mais 2 médicos. E esses 2 médicos também que eu passei, porque lá onde eu fazia o pré-natal, eu não fiz o pré-natal inteiro com um médico só. Cada consulta que eu ia era um médico que estava de plantão lá, então eu passava com ele. Então, depois dessa médica que me orientou a fazer a cesárea, eu passei com mais 2 médicos e pedi orientação para eles também. E os 3 me orientaram a fazer o parto cesárea. Quando deu o dia 3 de agosto, eu peguei e fui para a maternidade de referência minha aqui da minha cidade, né? Fui no PS da maternidade e cheguei lá, tinha um médico de plantão, e aí conversei com o médico, falei, eu não tava passando mal, não tava com nada, só conversei com ele e tal, expliquei. E aí ele agendou a minha cesárea. Então, assim, eu já saí de lá com a minha cesárea agendada, gente. Vocês têm noção? E, tipo assim, foi super tranquilo. Não teve enrolação pra nada, não teve, sabe? Nada. Foi super, assim, tranquilinho. Então, eu falei: se foi assim, é porque era pra ser assim. Então, né, vamos lá. E eu orei, né, pra Deus colocar uma equipe boa, médicos bons, né, lá, enfermeiras boas também pra cuidar de mim no meu pós. Enfim, marcamos a cesárea pro dia 15 de agosto. Aí passou as semanas e tal, chegou o dia do parto. Aí eu, né, gente, tinha pensado mil coisas. Ai, vou gravar eu indo pra maternidade, eu nas primeiras horas, pós-parto, primeiro banho do neném e tal. Fiz maior programação. Quando chegou o dia de eu ir pra maternidade, gente, eu tava assim, com muito medo. Aparentemente, me olhando, eu tava tranquila e tal, mas por dentro só Deus sabe como que eu tava. Eu tava tremendo na base, eu tava morrendo de medo. Mas fui, né, gente? Aí cheguei lá na maternidade, eu e meu marido fizemos a ficha e tal. E entramos pra maternidade, chegamos lá, a médica veio, conversou comigo e já me levaram pra sala de preparatório pra cesárea, né? E aí quando eu cheguei lá, tinha uma moça já na minha frente e tinha eu e mais uma moça também. E aí o enfermeiro veio e conversou com a moça, colocou o acesso nela, né, de soro, e levou ela e falou pra mim: ó, Giovana, você já fica preparada, que a próxima vez que eu voltar aqui é pra levar você já pro centro cirúrgico. Aí eu falei: ah, tá bom, né, gente? Não tem como, né? Nem entrou, tem que sair de alguma forma. Aí passou mais ou menos uns 40, 45 minutos, o enfermeiro veio. Aí veio o enfermeiro e uma enfermeira, a enfermeira saiu e a enfermeira ficou lá comigo, colocou o acesso também na minha veia, ficou conversando e tal. E aí me levou lá pro lugar lá onde tem o parto, né, para salas de parto, e me deixou numa salinha ali enquanto ele estava preparando o centro cirúrgico e tal. Fiquei ali uns 10, 15 minutos esperando. Aí ela veio me buscar depois e me levaram
para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei lá, o médico, nossa, super bonzinho, conversou comigo. As enfermeiras, todo mundo que tava lá, eles perceberam que eu tava bem assim, nervosa, né? Apesar de não estar demonstrando, mas conforme eles foram conversando comigo, perguntando as coisas, eles perceberam que eu estava um pouco nervosa e foram me acalmando, me tranquilizando, sabe? Conversando comigo e tal. E, gente, um ponto importante que eu tava esquecendo. Eu, durante a minha gestação toda, eu não tive uma gripe, nada. Passei a gestação inteira tranquila. Faltando 2 dias para eu internar, me deu uma tosse, gente, mas uma tosse fora do comum, uma tosse terrível. Sabe aquela tosse assim que vem que falta até o ar? Desse jeito eu fiquei 2 dias antes de internar. Aí o médico até falou, Giovana, quando a tosse vir, tenta não tossir e tal. Só limpa a garganta, né? Só pra limpar a garganta, mas não tinha como. A tosse, quando ela vinha assim pra arrebentar a boca do balão mesmo. Não tinha como segurar. E aí, durante a minha cirurgia toda, eu fiquei com essa tosse presa, sabe? Porque eu não queria tossir, porque eu fiquei com medo. A cirurgia foi, nossa, super tranquila. O médico veio, o anestesista, né? Me deu a hack, tranquilo, de boa, pegou de primeira. Na hora que ele deu, assim, já foi pegando, já fui sentindo, adormecendo, né? As pernas e tal. Foi super tranquilo. Resumindo, o parto em si foi, nossa, de boa, não teve nada de anormal e tal, sabe? Foi tranquilo. Pegamos, saímos do centro cirúrgico, depois que eles me limparam, o bebê nasceu e tal. Eles me deixaram numa salinha que era ali do lado durante 1 hora para ficar em observação, né, gente? Para ver se a pressão não vai subir, não vai baixar muito e tal. E assim, na hora que a enfermeira me colocou ali naquela sala, assim que ela virou as costas e saiu, gente, a tosse veio, mas veio uma crise de tosse tão forte, mas tão forte, que eu fiquei até com falta de ar na hora e chamando meu marido, falando para ele chamar a enfermeira naquele desespero. O ar não vinha e a tosse não parava. E aí, a hora que ele foi sair para chamar a enfermeira, eu fui melhorando. Aí fui voltando, ficando de boa e ele tentando me acalmar. Passou a tosse. E eu fiquei em choque, gente, porque como a tosse foi muito forte e quando eu tossia, mexia a barriga, eu ficava, Jesus, agora só falta eu, por causa dessa tosse, estourar os meus pontos. Eu tava em choque de estourar os pontos. Mas graças a Deus não aconteceu nada. A enfermeira veio e me levou pro quarto, né? E aí fiquei lá no quarto, deitada, esperando passar o tempo para eu poder levantar, né? Meu marido ficou lá comigo o tempo todo e a enfermeira vinha de vez em quando, dava uma olhadinha, conversava, via como que tava a sonda, né? Porque quando a gente faz parto cesárea, eles colocam uma sonda na gente para ver se eu estava conseguindo fazer xixi, tudo normal. E tava tudo normal até então. Aí quando deu umas 6 horas da noite, meu marido tava cansado e falou que ia vir para casa para descansar e a minha sogra foi ficar comigo, né, durante a noite lá no hospital. Aí meu marido saiu, as coisas começaram a acontecer. Parece que, sabe, não sei, gente. Aí trocou o plantão. Aí outra enfermeira que veio cuidar de mim. Essa enfermeira que veio cuidar de mim, gente, ela foi super ignorante comigo. Sabe? Uma pessoa assim extremamente arrogante. Mas beleza. Ela chegou lá, aí eu não tinha comido nada até então. Eu já tinha ficado de jejum de 12 horas e já tinha feito o meu parto, que foi na parte da manhã, e já era 7 horas da noite, 7h30. Eu ainda não tinha levantado porque eu ainda não tinha comido nada, eu tava morrendo de fome. Aí a hora que ela entrou, eu falei pra ela que eu ainda não tinha comido nada, que eu tava com fome. E ela saiu super ignorante, achando ruim, e falou: ah, eu vou ver o que aconteceu e já volto. Pegou e saiu, e demorou uns 15 minutos. Ela voltou, como se nada tivesse acontecido, e falou pra mim levantar. Eu, sem saber, né, gente, peguei, levantei, falei pra ela se ela não ia me ajudar.
Ela falou que ela não ia me ajudar, que era pra mim levantar sozinha no meu tempo. E a minha sogra tava olhando o meu filho, tava olhando o bebê, né, gente? E aí eu peguei e levantei sozinha, depois de um parto cesárea. Um sofrimento pra levantar, gente. Nossa, sinceramente, foi fogo, mas consegui levantar. E aí fui pro banho e tomei o banho, gente, super rápido. Quando ela entrou no banho, eu tava me tremendo inteira. E ela perguntou, super ignorante, por que que você tá tremendo desse jeito? E eu, porque eu tô com fome, eu não comi nada até agora. Ela, meu Deus, como assim você ficou aqui todo esse tempo sem comer nada? E pegou e saiu de novo do quarto e me largou lá tomando banho sozinha. Aí peguei, terminei meu banho, me sequei e coloquei a roupa do hospital mesmo, porque eu tava sem condição de colocar a roupa que eu trouxe. Eu tava assim, tonta, sabe, gente? Quando você tá tonta. Aí ela voltou e falou pra mim que eu ia ter que sair dali daquele quarto, que eu ia ficar no alojamento, que é o quarto compartilhado, né? Que era lá do outro lado onde eu estava. Eu estava em uma parte da maternidade e esse alojamento que eu ia ir era lá do outro lado. E aí ela falou isso, já pegou o bebê, né, naqueles bercinhos, aqueles carrinhos que eles ficam na maternidade, e já foi levando o meu filho, e a minha sogra já foi atrás, desesperada, atrás do bebê, e eu fui ficando para trás, e ela gritando no corredor, pode vir, mãe, pode vir. É, pode vir, vem no seu tempo. Eu vou indo rapidinho mesmo. Você vem no seu tempo. E eu lá atrás, gente, com as malas, com a minha bolsa, as duas bolsas do bebê, fraca, totalmente debilitada, sabe? E ela foi embora na frente sem me ajudar, né? E a minha sogra desesperada atrás do bebê. E eu atrás, tipo assim, totalmente fraca, totalmente vulnerável, com as bolsas recém-operadas, sabe, gente? E ela, tipo assim, nem aí pra mim, tipo, sabe? Puta, ela tava desse jeito pra mim. E eu, tipo assim, indo atrás dela, gente, a minha mente tinha, dava assim, a minha cabeça rodava, parecia que eu ia desmaiar. Pra eu não desmaiar, eu ia e escorava nas paredes. Eu fui indo, seguindo ela, assim, lá pro outro lado, que era o lado do alojamento, escorada nas paredes, porque assim, eu não tava conseguindo, sabe? É, andar rápido, não tava conseguindo a minha mente, assim, o meu olho, tinha hora que a minha visão ia fechando, parecia que eu ia desmaiar, porque eu tava com muita fome. Mas enfim, cheguei no quarto que eu ia ficar do alojamento e ela simplesmente me colocou ali no quarto do alojamento, pegou e vazou, foi embora, passou pra outra enfermeira que era lá do alojamento pra cuidar de mim e vazou, foi embora, me largou ali com o bebê e tudo. Se eu tivesse sozinha ali, eu ia me ferrar. Aí o pessoal que tava no quarto comigo, né? Que ficou, que dividiu o quarto comigo, que percebeu que eu tava mal. A moça que tava lá falou: Moça do céu, você tá bem? Você tá amarela, você tá sem cor e tal. Eu falei: Não, tô bem, né? Porque eu sou assim, ó, toda durona, não quero falar que eu tô mal, sabe? Tal. Eu, não, tô bem. Ela: Não, moça, você não tá bem, você tá pálida, você tá amarela, você tá sem cor. Aí ela foi e chamou a enfermeira veio. Aí eu falei que eu tava com fome, que eu não tinha comido nada e tal. Aí ela, você já tomou banho? Eu falei, já. Ela, nossa, que absurdo, como que você tomou banho sem comer? E eu, sabe, assim, só quieta, porque eu não tinha nem o que falar, não tinha nem como debater, sabe, gente? Aí ela falou que ia conseguir um lanche pra mim, porque a hora da janta já tinha passado. E aí ela me trouxe um pão com manteiga, uma banana e um copinho de chá. E era isso que eu ia ter que passar a noite, porque a hora da janta já tinha acabado. E aí o pessoal que tava do meu lado foi e me deu um pacotinho de bolacha também, pra eu comer. E aí, gente, eu comi aquilo assim em menos de um minuto. De tanta fome que eu tava, sabe? Eu comi aquilo num desespero que vocês não têm noção. Eu me tremia assim de fome. E aí comi, beleza, fiquei ali durante a noite.
Só que eu tive que levar o meu filho para fazer exame, para levar pra enfermeira ver, porque a enfermeira não vinha no quarto que eu tava e levava o bebê, eu que tinha que ficar levando e tal, porque para ver a glicose dele, se tava boa, se tava alta, se tava baixa. Então toda hora eu tinha que ficar levantando e sentando da cama onde eu estava, sendo que eu tinha acabado de fazer um parto cesárea. Quando o bebê chorava, eu tinha que ficar pegando ele no berço, me movimentando, sabe? Enfim, de manhã meu marido chegou pra ficar comigo, minha sogra foi embora. Aí veio o café, eu tomei o café e tal. Aí, né, o dia foi passando. Fui, tomei um banho. E quando eu fui tomar banho, eu percebi que eu tava muito inchada. Minha barriga tava super inchada. Só que eu achei que era normal, né, gente? Afinal de contas, me cortaram em 7 camadas. Então, na minha cabeça, o inchaço era algo normal. E aí a ginecologista veio para avaliar a gente, olhou a minha cicatriz, falou que tava fechando super bonitinha, que tava tranquilo. Então, pra mim, tava tudo nos conformes, tudo ok, tudo tranquilo. E aí passou os dias, chegou o dia da minha alta, e no dia da minha alta eu tava sentindo muita dor. Eu tava com muita dor na barriga, só que eu achei que eram gases. Na minha cabeça eu pensei, não, essa dor são gases, né, e tal. Conforme eu for andando, for tomando os remédios dos gases, vai diminuindo a barriga e a dor também vai parando. Eu vim pra casa. Cheguei em casa, fiquei em repouso, meu marido me ajudou pra caramba com o bebê, sabe? Ele deu banho, ele super, né? Na verdade, não me ajudou, super fez o papel de pai. Só que com 5 dias que eu estava em casa, eu pensei que eu já tava bem melhor. E aí eu levantei, andei pela casa, como eu tava fazendo todos os dias. Eu levantava, dava uma volta pela casa e tal. Meu marido saiu para registrar o bebê, porque era o último dia que ele ia estar em casa, né? E aí eu fiquei sozinha em casa com o bebê e o bebê dormiu. O Murilo estava dormindo. E aí eu pensei comigo, vou dar uma ajeitada nessa casa. Aí o que que eu fiz? Coloquei roupa dele na máquina para bater, estendi no varal, varri a casa, passei pano, tirei o pó, arrumei o guarda-roupa, as gavetinhas dele, né? Porque meu marido tava guardando as roupas, mas do jeitinho dele, né, gente? Não do meu jeito. Aí peguei, arrumei o guarda-roupa, fiz bastante coisas em casa, achando que já tava boa. E no outro dia, na parte da tarde, depois do almoço, o Murilo tinha consulta, a primeira consulta dele, né? Pra ver se ele tava ganhando peso, se ele tá se desenvolvendo, né, gente? Eu fiquei em casa, no outro dia eu levantei, meu marido tinha ido trabalhar. Levantei, fiz café, varri a casa, esquentei o almoço pra mim e pro meu filho almoçar. Aí a gente almoçou, eu lavei a louça, dei uma ajeitada nas coisas, aí ele foi se arrumar. Eu me arrumei, arrumei o bebê e fomos pro postinho, pra consulta do Murilo. Chegamos lá, o Murilo consultou, tal. E do postinho pra casa da minha mãe são mais ou menos assim umas 5 quadras pra trás, assim, sabe? Aí eu pensei, vou lá na minha mãe, já tomo um café lá, fico lá um pouquinho, depois meu marido chega do serviço, passa na casa dela e a gente vai embora de Uber. Beleza. Peguei e fui andando com o neném, recém-operada, até a casa da minha mãe. Fui, cheguei lá, fiquei lá. Meu marido chegou do serviço super bravo comigo, brigou comigo porque ele falou que eu tava operado, que eu não devia ter ido pra casa da minha mãe, devia ter levado o bebê no hospital e ter ido embora direto pra casa. E ele tava certo, né, gente? E eu, não, nada a ver, já tô bem e tal. Quando chegamos em casa, eu tava com muita dor na barriga. Minha barriga tava doendo demais. Só que eu não quis falar nada, porque se eu falasse, ele ia, né, falar, ué, quem mandou você ficar andando e tal. Guardei pra mim. Aí cheguei em casa, em vez de eu ficar quietinha, eu fui desmontar a bolsa que eu levei pro postinho, fui guardar as coisas do bebê,
fui dar banho no bebê, né? Fui fazer as coisas ainda, gente. Aí quando eu fui tomar banho, eu chorei de dor dentro do banheiro, porque eu não conseguia fazer esse movimento aqui, ó, para passar o sabão, sabe, no corpo. Eu mexia o braço, a minha barriga tava até dura de tão inchada e dolorida que tava. E aquela dor terrível, e eu bem quietinha, guardei pra mim. Saí do banheiro, né? Saí do banho, tomei um remédio e sentei na cama, falando pra ele que eu tava cansada. Fiquei lá na cama, sentadinha, ele trouxe a comida pra mim na cama e tal, colocou o bebê perto de mim. Essa noite, o Murilo não dormiu nada, gente. Ele ficou super agitadinho, não conseguia dormir, queria ficar só no colo. E aí eu fiquei assim a noite inteira, até as 5 da manhã, sem conseguir dormir. Quando deu 5 horas da manhã, que ele pegou no sono. Aí eu pensei comigo, nossa, graças a Deus, né? Ele pegou no sono. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou dormir também. Só que eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Aí, só a mais eu pensei, não vou no banheiro não, vou deitar aqui, vou dormir. Depois, quando eu acordar, eu vou no banheiro. Mas aí, ao mesmo tempo, também pensei, mas se eu não for no banheiro, ficar com a bexiga cheia, eu não vou conseguir descansar bem. Levantei pra ir no banheiro. A hora que eu tava levantando, que eu coloquei a mão assim, perto, né, da onde foi o corte da minha cesárea, eu senti que tava molhado, bem molhado. E aí eu falei, nossa, não acredito que vazou xixi do neném. Vazou até em mim. Nossa, agora eu vou ter que acordar ele pra trocar ele não vai dormir de novo. Falei, ai que saco. Peguei e falei, vou no banheiro. Primeiro quando eu voltar eu troco ele. A hora que eu levantei pra ir no banheiro, quando eu cheguei no banheiro, que eu tirei o short pra usar o banheiro, gente, simplesmente começou a vazar água do meu corte da minha cesárea. Eu entrei em desespero tão grande porque na minha cabeça eu achei que eu estava tendo uma hemorragia, que a minha cesárea tinha aberto inteira, que eu ia morrer. Eu entrei em desespero, comecei a gritar meu marido levantou. Na hora que ele viu, até ele ficou desesperado, né? Porque a gente não sabia o que era, a gente nunca viu aquilo, sabe, gente? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Não parava de sair água pelo meu corte da minha cesárea, uma água assim meio amarelada, com um pouco de sangue, e aquela água assim lavou praticamente o chão do banheiro, sabe? Encharcou o chão do banheiro. E aí eu colocava o pano para estancar e o pano não era o suficiente, continuava pingando. E aí meu marido foi e chamou o SAMU, né? Chamou o resgate, eles vieram. Aí quando eles vieram, ele me levaram aí na ambulância, ele fez um curativo e tal. Cheguei no hospital, continuava vazando. E aí passei com a médica e a médica falou pra gente, né? Meu marido foi também, junto com o nosso bebê, gente. Tinha o quê? O bebê tinha 5 dias de vida, sabe? Não queria ficar levando ele pro hospital. Nossa, tava me sentindo muito mal. E aí fomos, a médica me examinou e aí ela explicou o que que era, que é o seroma, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar em seroma pós-operatório. Ele não é só depois da cesárea, ele é após qualquer cirurgia, sabe? Pode acontecer da pessoa ter, que é o que? É esse acúmulo de água, só que o nosso organismo, ele mesmo tira essa água da gente. É normal, todo mundo que tem uma cirurgia e tal, passa por alguma cirurgia, o nosso próprio corpo produz esse seroma. Só que o meu corpo produziu em muita quantidade. E aí, como eu andei, me esforcei, soltou 2 pontos meus. E como esses pontos soltaram, começou a sair esse seroma por esses pontos que foram abertos. E aí ela apertou, gente, pra tirar. Nossa, que dor terrível. Nossa, eu gemia de dor ali na sala dela, sabe? E ela apertava e tirava aquela água, gente, que coisa, que sofrimento. E aí ela veio com anestesia local
e refez os meus 2 pontos que tinham aberto ali mesmo no consultório. Lógico, tomando todos os cuidados possíveis, né, gente? Porque para evitar contaminação e tal. Ela super foi assim, explicou pra gente, né, o que que era a medicação. Vim pra casa. Cheguei em casa, continuava vazando. Aí o que que eu fiz? Coloquei absorvente pra ir segurando e continuava vazando a água ali. Aí eu fui convivendo com isso, gente. Nossa, coisa mais horrível que tem, sabe? E aí fui convivendo com isso durante esses dias. E 2 dias depois eu fiquei de repouso, tudo certinho, tomando remédio para não acontecer de novo. Quando eu fui tomar banho, saí do banheiro, novamente começou a sair super esse seroma de novo, bastante seroma. E aí lá vou eu de novo pro PS. Cheguei lá, a gente pegou outra médica e aí essa médica me explicou que era de uma forma assim mais que eu consegui entender melhor, né? Ela explicou, Giovana, não tem quando a gente é criança que a gente rala uma parte da pele e aí começa a juntar aguinha naquele machucado? O seroma é a mesma coisa, só que é dentro da pele. Então o nosso corpo vai expelindo aquilo. Só que no seu caso, como formou muito, tá saindo por esse dreno que ficou, né? Ficou um buraquinho na cirurgia. Só que ela falou: isso não tem problema. Isso é até bom sair. Seria ruim se não saísse. Mas como o seu corpo tá soltando, é bom. Aí que eu fui entender que não era uma coisa ruim e fui me tranquilizando, né? Continuou saindo, continuei usando absorvente. Comecei a colocar até fralda do bebê. Eu comecei a cortar a fralda em pedaços assim, sabe? Para colocar, porque a fralda ela absorve mais. E fiquei assim durante 15 dias, gente, com esse vazamento, sabe? Quando eu completei 15 dias de pós-operatório, aí parou. Simplesmente parou de sair. Só que nem a médica me explicou, continua saindo, só que de forma natural. Meu corpo tá expulsando esse seroma, já não tem mais o acúmulo dele. E aí, gente, por isso que eu sumi, entendeu? Porque eu tava sentindo muita dor, eu tava sentindo um super inchaço. O inchaço tava assim, nossa, terrível. Eu mal conseguia andar, mesmo dentro de casa andava sentindo muita dor. Tudo que eu ia fazer tinha muita dor envolvida. E aí eu resolvi, né, ficar esses dias mais assim quietinha, só cuidando do bebê, mais de boa, sabe? Mais em repouso. Minha mãe que veio aqui ficou comigo, sabe? Me ajudou pra caramba. Meu marido também, que me ajudou bastante, sabe? Porque eu ficava aqui em casa com a minha mãe, né? Forte, tranquila, passando maior tranquilidade pra ela, falando que era normal e tal. Mas quando ela ia embora, meu marido chegava, eu desabava de chorar, chorava horrores. E ele que ficou ali segurando as pontas, me acalmando, né? Pedindo pra eu ter calma, que é uma fase, que ia passar e tal. Só que eu não entendia, né, gente? Porque eu não estava esperando por aquilo. Pra mim foi uma coisa nova. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, sabe? Eu me preparei pra tudo que poderia acontecer no meu pós-parto. Tava bem segura, bem tranquila, mas eu não imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa. E o desespero foi maior porque, como eu já disse, foi uma situação nova, uma coisa que eu nunca tinha visto, sabe? Eu nunca ouvi ninguém falar: olha, fiz a cesárea, tive seroma, foi assim e tal. Não, nunca tinha ouvido. Então, pra mim, foi uma coisa nova que eu tive que aprender a lidar com aquilo. E aprendi, né, gente? Aprendi mais uma lição. É, que nem eu falo, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Tudo que eu tive que passar foi para mim aprender mais uma vez
que nada é no meu tempo, nada é do meu jeito, nada é da forma que eu quero que seja, que eu imagino que seja, né? Tudo é da maneira de Deus, sabe, gente? Tudo tem um propósito e eu aprendi bastante com essa situação. Foi uma situação, assim, bem desesperadora pra mim. Tinha dias que eu tava super bem, super tranquila e de repente do nada eu desembestava a chorar, chorava horrores e aí eu comecei a ficar com medo de ficar até com depressão pós-parto, sabe, gente? Mas graças a Deus, Deus não deixou. E aí por isso que eu sumi, sabe? Eu esperei, eu resolvi ficar esses dias mais resguardada mesmo, mais na minha, cuidando de mim, cuidando do meu bebê. E aí eu recebi bastante mensagem, sabe? Quero até agradecer as meninas que me mandaram mensagens perguntando como que eu tava, como que o bebê tava, se tinha acontecido alguma coisa, sabe? E foi isso que aconteceu, gente. Por isso que eu sumi esses dias. O Murilo, graças a Deus, ele nasceu saudável, não teve problema nenhum, sabe? O Murilo ficou tranquila. Eu que tive esse problema no pós-operatório. E aí eu resolvi fazer esse vídeo até para ficar de alerta para as meninas, né? Para as mamães que vão fazer parto cesárea. Se acontecer com vocês também, para vocês não entrarem em desespero, porque não é uma coisa ruim, como a médica mesmo me falou. É até bom que saia. Então, assim, não precisa entrar em desespero, gente. Eu fiquei desesperada porque, pra mim, foi uma coisa nova, né? Como eu já falei aqui pra vocês, foi algo novo, algo que eu nunca tinha ouvido falar. Então, por isso me bateu o desespero. E eu estou fazendo esse vídeo justamente pra relatar pra vocês. Não precisa ficar desesperada, não é, sabe, nada assim, ai meu Deus, que nem eu pensava que eu ia morrer. Na minha cabeça eu já achava, ai, eu vou morrer. E não, gente, não é assim, sabe? E aí foi isso que aconteceu. Depois que eu tirei os pontos, nossa, melhorei assim em 1000%. Graças a Deus agora já não tá vazando mais nada. Ainda estou um pouquinho inchada, né? Não desinchei tudo ainda, mas também eu ainda nem completei um mês, né, gente, de pós-parto. Então, assim, tá tranquilo, né? O jeito que eu estou, o jeito que meu corpo está, né? Tá se recuperando bem, graças a Deus. Eu tive bastante ajuda, como eu falei, da minha mãe, do meu marido, do meu sogro e da minha sogra também, que correram comigo pro hospital e ficaram lá comigo horas e horas, madrugada fora, esperando fazer exame ficar pronto. Então, assim, gente, fica o alerta, né, para vocês, mamães que vão fazer aí a cesárea, não precisa ter medo, não vai morrer, né, como eu achei que eu ia, não morre não. E é isso, sabe, gente? Buscar informações mesmo, porque eu mesma não tinha informação sobre isso. E foi esse o motivo de eu ter sumido. Aí eu quis gravar esse vídeo para vocês entenderem, né? Pra mim ir voltando novamente. Então é isso, gente. Agora eu vou voltar de novo com meus vídeos, vou voltar à minha rotina normal, né? Agora eu estou voltando ainda aos poucos, estou evitando de fazer esforço, de fazer certos tipos de atividades, né, gente? Porque é uma cirurgia bem complexa, né? Como a gente sabe. Então, assim, tô fazendo as coisas ali no meu ritmo, no meu tempo, e aí tô voltando, né, para os meus vídeos novamente. E se você, como eu já falei, não me segue ainda no Instagram, me segue aí, vou deixar passando mais uma vez aqui na tela para vocês, porque eu fico mais ativa por lá, né? Porém, eu vou voltar a gravar vídeos aqui pro YouTube também, porque tem vídeos que é só pelo YouTube mesmo, gente. Lá no Instagram a gente tem muito pouco tempo, né, de gravação, então tem coisas que não dá para mostrar lá assim na íntegra, né, na totalidade. Então eu vou voltar a trazer esses vídeos para cá de novo, os vídeos mais longos pro YouTube.
E lá eu vou fazendo os meus reels mesmo, que vocês acompanham aí, que vocês vê. Lá é mais voltado pro humor, pra dicas, né, pra essas coisas. E aqui vai ser mais assim, vida real mesmo, coisas que vai acontecendo no dia a dia, tá? Então, se você gosta de acompanhar, não esqueça de se inscrever aí, de ativar o sininho e deixa aí um like pra mim e comenta aí pra mim se você já tinha ouvido falar de seroma pós-cirúrgico, gente. Nossa, foi o auge, assim, foi terrível, mas graças a Deus já tá tudo bem, tudo tranquilo. E é isso, gente, que eu queria contar pra vocês, sabe? Daqui pra frente, vamos levando aí a vida como tem que ser, né? E foi esse o vídeo. Se vocês gostarem, deixa aí o like de vocês pra me ajudarem. Até a próxima. Tchauzinho, beijos, fique com Deus. Até a próxima. Beijos. Tchau, gente.